Graças a Deus. Vamos começar. Então vamos lá. Hoje nós vamos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todo Homem, da editora Mundo Cristão. E nós vamos ler hoje de Número capítulo 25 ao capítulo 27. Número capítulo 25. Moabe corrompe Israel. Enquanto levantavam acampamento de Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou aos deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Neste momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu-se do meio do povo. Pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, Finéias, filho de Eleazar e do neto do sacerdote Arão, afastou minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora, diga-lhes que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio desta aliança, dou a Finéias e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois, em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zinri, filho de Zalu, chefe de uma família das famílias da tribo de Sião. A mulher se chamava Cosbe e era filha de Zur, filho do chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente em Peor, e também por causa de Cosbe, filha do chefe midianita, que foi morta durante a praga causada no incidente em Peor. Números capítulo 26. O segundo censo dos soldados de Israel. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos a irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, e ao lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Da tribo de Ruben, estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben e o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita assim chamava por causa dos antepassados de Enoque.
O clã Paluíta, assim chamado por causa de seus antecedentes Palu, de seu antecedente Palu. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esrom. O clã Carmita, assim chamado por causa de seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel. Foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão, com os seguidores de Corá, se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isto serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. A tribo de Simeão. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gemuelita, assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa de seu antepassado Jamim. O clã Jaquinita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa de seu antepassado Zoar. O clã Saulita, assim chamado por causa de seus antepassados Saul. Estes foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. A tribo de Gade. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. A clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon. A clã Agita, assim chamado por causa de seu antepassado Agi. A clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni. O clã Osnita, assim chamado por causa de seu antepassado Osni. A clã Erita, assim chamado por causa de seu antepassado Eri. A clã Arodita, assim chamado por causa de seu antepassado Arode. A clã Arelita, assim chamada por causa de seu antepassado Areli. Estes foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. A tribo de Judá. Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá. O clã Perezita, assim chamado por causa de seu antepassado Pérez. O clã Zeraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Zerá. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Perazitas. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esrom, e o clã Amulita, assim chamado por causa de seu antepassado Amor. Estes foram os clãs de Judá, totalizando 76.500 homens registrados. A tribo de Isacar. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Isacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá. O clã Puíta, assim chamado por causa de seu antepassado Puá. O clã Jazubita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazubé. A clã Sinromita, assim chamado por causa de seu antepassado Zinrom. Estes foram os clãs de Isacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. A tribo de Zebulon. Estes foram os clãs descendentes da tribo de Zebulon. O clã Zeredita, assim chamado por causa de seu antepassado Zered. O clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon. O clã Jaelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaleel. Estes foram os clãs de Zebulon,
que totalizaram 60.500 homens registrados. A tribo de Manassés. O clã de José, descendente de seus filhos Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa de seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Estes foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa de seu antepassado Eleque. O clã Azrielita, assim chamado por causa de seu antepassado Azriel. O clã Ziquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Ziquem. O clã Semidaita, assim chamado por causa de seu antepassado Zemida. O clã Eferita, assim chamado por causa de seu antepassado Efer. Zelofeade, um dos descendentes de Efer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maala, Noá, Ogla, Milca e Tirsa. Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. A tribo de Efraim. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa de seu antepassado Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa de seu antepassado Taã. Esta foi a subdivisão dos descendentes do Sutelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa de seu antepassado Herã. E esses foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Estes foram os descendentes de José, segundo seu clã. A tribo de Benjamim. Estes foram os descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa de seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa de seu antepassado Airã. O clã Sufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Sufã. O clã Ufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Ufã. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa de seu antepassado Arde. O clã Naamanita, assim chamado por causa de seu antepassado Naamã. E esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. A tribo de Dan. Esses foram os clãs descendentes do filho de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Suã. Estes foram os clãs suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. A tribo de Asser. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Asser. O clã Inaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Inã. O clã Insvita, assim chamado por causa de seu antepassado Insvi. O clã Beriaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Beriás. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beriaitas. O clã Beriaitas, assim chamado por causa de seu antepassado Eberita, gente. O clã Eberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malquiel. Asser teve uma filha chamada Será. Esses foram os clãs de Asser, que totalizaram
43.400 homens registrados. A tribo de Naftali. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naftali. O clã Jazeelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazeel. O clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Silem. Estes foram os clãs de Naftali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Resultado do censo: os homens registrados em Israel totalizaram 601.730. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Demais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. A tribo de Levi. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs. A clã Gersonita, assim chamada por causa de seu antepassado Gerson. A clã Coatita, assim chamada por causa de seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa de seu antepassado Merari. Os clãs Libinitas, Eronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Arão, e a esposa de Arão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Arão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e de sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levita, de 1 mês de idade ou mais, totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro dos restantes dos israelitas, pois não receberam propriedade quando a terra foi dividida. Estes foram os resultados do censo dos israelitas, realizado por meio de Moisés e pelo sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, ao lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção a Calebe, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num. Números capítulo 27. As filhas de Zelofeade. Certo dia, Maala, Noá, Ogla, Milca e Tirsa, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram: nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos.
Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés: a reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção da terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Se ele também não tiver filhas, transfiram a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, dê a herança aos irmãos do pai dele. Se seu pai não tiver irmãos, dê a herança aos parentes mais próximos de seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Josué é escolhido para liderar Israel. Então o Senhor disse a Moisés: suba a um dos montes de Abarim e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido ao seu povo com seu irmão Arão, pois vocês desobedeceram as minhas instruções no deserto de Zim. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram minha santidade para eles junto às águas. Estas águas são as águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie aonde quer que forem e os conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. O Senhor respondeu: convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar. Transfira a ele parte de sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário receber orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará o Urim perante o Senhor para determinar sua vontade. É pela palavra de Eliezer que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que devem fazer. Moisés fez o que o Senhor ordenou. Apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo, exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Graças a Deus. Continuaremos a leitura no próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês.